Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso curso de redes de computadores. Vamos falar nesse vídeo sobre o que é um IP privado. Então esse vídeo vai ser um vídeo bem simples, porque esse é um conceito simples, porém é um conceito muito importante que você deve dominar e entender para poder trabalhar de forma satisfatória com redes. Então vamos falar sobre os IPs privados e de quebra também de IPs públicos. Bom, para começar, você está vendo aqui na tela uma ilustração de uma rede de computadores bem simples. Essa rede aqui ela é composta da internet, conectada a uma rede interna, uma rede local, por meio de um roteador. Provavelmente existe um modem aqui também, não está sendo mostrado na rede, então a gente vai assumir que o modem está lá para poder receber o IP que vem da internet e repassar para o roteador, que por sua vez vai fazer a ponte com a rede interna. Tá? Então não se preocupe se o modem não está representado aqui. O que interessa para a gente é entender qual é a diferença do IP privado para o IP público e como é que a gente usa esses IPs privados. Você está vendo que eu coloquei nessa figura um tracejado dividindo a minha rede em duas partes. Aqui do lado esquerdo eu tenho a parte pública da rede e do lado direito a rede local, a parte privada da minha rede. A parte pública é que está ligada à internet. Veja que nós temos aqui um endereço IP público, que é um endereço válido na internet. Então o que é o endereço IP público? É um endereço que é válido na internet, geralmente atribuído a você pelo seu provedor de serviços. Aqui o exemplo é 186.231.5639. Não existe outra máquina no mundo usando esse mesmo endereço. Então cada máquina que está conectada à internet tem o seu próprio IP público e todos diferentes entre si. Beleza. Mas o nosso foco é falar do IP privado. O IP privado está do outro lado desse roteador, na minha rede interna. Então o que é o IP privado? O IP privado é um IP, um endereço IP, que eu utilizo dentro da minha rede local. É um endereço que, de acordo com a IANA, você pode utilizar para criar redes domésticas ou corporativas, sem ter nenhum problema de ter conflito com endereços da rede pública. Então nesse exemplo eu tenho várias máquinas aqui utilizando IPs privados. Por exemplo, essa estação tem o IP 192.168.120, essa outra 192.168.121, 122 e até o meu roteador tem uma de suas portas usando o IP privado, o endereço 1.1, que tem um nome especial, é chamado de Gateway Padrão. Por que é o Gateway Padrão? Porque ele é a porta de saída padrão da minha rede local para a internet. Então cada vez que uma estação da rede interna quiser se comunicar com a internet, ela deve encaminhar os pacotes para este endereço chamado de Gateway Padrão, que ainda faz parte da rede interna. Tá? Só que ele está no roteador. E o roteador vai, por meio de um serviço específico que ele executa, efetuar o roteamento daquela requisição de acesso para a rede externa. E aí ele vai utilizar o IP público. Bom, o IP privado em si não pode ser qualquer endereço. Existem faixas de endereços específicos que são atribuídos pela IANA. Tá? Então o que é a IANA? Internet Assigned Numbers Authority. Tá? A autoridade que atribui números de endereços IP à internet. E a IANA ela reserva blocos de endereços IP para você poder utilizar nas redes locais. Temos um bloco classe A, um bloco classe B e um bloco classe C. O classe A ele vai de 10.000 até 10.255.255.255. O classe B de 172.1600 até 172.31.255.255. E o classe C, que é um dos mais comuns, vai de 192.168.00 até 192.168.255.255. Provavelmente você já viu o endereço IP dentro de uma dessas faixas. A sua máquina que você está utilizando aí provavelmente está usando um endereço desses. Se ela estiver conectada à internet por meio de um roteador, não importa se é um roteador doméstico ou se é um roteador corporativo. É muito comum utilizar esse endereço classe C para redes pequenas. Tá? Ele permite que você crie uma quantidade enorme de redes, só que com poucos hosts em cada rede. Então cada bloco tem a sua capacidade diferente em relação ao número de hosts que pode suportar e claro, você vai utilizar o bloco que for mais adequado para a quantidade de máquinas que você vai ter na sua rede local. Geralmente o classe C é suficiente. Geralmente você pode usar também o classe B para redes maiores ou até mesmo classe A para redes com muitos hosts. Mas na prática é indiferente.
Se eu quiser usar o classe A na minha rede com 3 máquinas, vai funcionar do mesmo jeito, porque o IP privado ele sempre funciona dentro da sua rede local, certo? Bom, esses aqui são os 3 blocos principais de endereços IP. Eles só são válidos dentro da sua rede local, não são válidos na internet. Então lá na internet você não vai encontrar máquinas, hosts, estações, servidores, utilizando nenhum dos endereços IP dentro dessas faixas, tá? Somente em redes locais. E lógico, se o endereço está dentro de uma rede local, ele está isolado da internet. Então, eventualmente, eu posso ter 2 redes distintas usando os mesmos IPs. Então, eu posso ter na minha máquina o IP 192.168.1.10 e você pode ter na sua rede, na sua casa, aí, na sua escola, também uma máquina com IP 192.168.1.10. Tanto faz, eles estão isolados porque estão dentro de redes locais. Tá? Isso é interessante porque permite que a gente, tendo essa repetição de IPs, consigamos colocar bilhões e bilhões, na verdade, de máquinas acessando a internet, sem que seja necessário ter um IP diferente para cada uma delas. Isso a gente consegue por meio de um processo chamado de NAT. O foco desse vídeo não é falar sobre NAT, a gente vai ter um outro vídeo específico para estudar a fundo como funciona o NAT, o Network Address Translation, ou tradução de endereços de rede. Mas dando uma palhinha, a ideia do NAT é a seguinte, vamos voltar aqui na minha rede. A ideia do NAT é a seguinte, vamos supor que eu esteja nessa máquina aqui, 192.168.1.120, e queira acessar um site na internet, por exemplo o site da Boson Treinamentos, www.bosontreinamentos.com.br. Como é que essa máquina vai acessar esse site se o site está lá na internet e o IP do meu computador é um IP de rede local, é um IP privado? Bom, isso vai ser feito por meio do gateway padrão. Então, quando a minha máquina quiser acessar um site da rede externa, ela vai fazer uma requisição de acesso para esse endereço, gateway padrão 1.1, que faz parte do roteador. E o roteador está executando um serviço chamado de NAT, o Network Address Translation. Basicamente, o roteador recebe essa requisição e repassa para a internet, trocando o endereço IP de origem da requisição de 192.168.1.120 para 186.231.5639, que é o IP público válido na internet. E aí, a minha requisição vai chegar lá no servidor, vai receber uma resposta, e quando a resposta chegar no meu roteador, né, que tem esse IP único exclusivo, ele faz o processo inverso, né, de tradução. Então ele repassa de novo o endereço que era 186.231.5639, agora o endereço de destino, para o endereço da minha máquina local, 192.168.1.120. E aí os pacotes vão chegar na minha máquina e só nela, né, as outras máquinas não vão receber aquela mesma requisição de página que eu realizei. Basicamente, bem sucintamente, é assim que funciona o NAT. Então você vê que os endereços IP privados eles trabalham bem junto, bem em conjunto com o NAT. Né? As 2 tecnologias elas trabalham juntas para permitir que você consiga acessar redes externas a partir de IPs na sua rede interna. Então essa é a ideia do IP privado, que eu possa ter um monte de máquinas acessando a internet e usando apenas um único IP público, junto com o NAT. Além disso, além dessas 3 faixas que a gente viu de IPs privados, também existe um 4º bloco de endereços IPs privados chamado de bloco APIPA, Automatic Private IP Addressing, o endereço IP privado automático. O endereço APIPA é um endereço cujo intervalo vai de 169.254.00 a 169.254.255.255. Esse intervalo é possível que você já tenha visto em alguma máquina. Normalmente isso aqui vai aparecer no computador quando não tiver um servidor DHCP operando na rede local, tá? E a sua máquina não conseguir pegar IP de lugar nenhum. Então a máquina ela tenta fazer uma autoconfiguração e atribuir a si próprio um endereço dentro dessa faixa, que também é um IP privado. De modo que ela consiga eventualmente se comunicar com outras máquinas da mesma rede local. Porém, esse endereço IP não permite roteamento, então você não vai conseguir acessar a internet se a sua máquina estiver com esse endereço. Mas em tese conseguiria acessar outras máquinas na mesma rede local, certo? Então já é uma dica interessante. Pegou uma máquina com um endereço nessa faixa na rede local, deve ter algum problema de comunicação com o servidor DHCP. Pegou várias máquinas na mesma rede local com essa mesma faixa de endereços, deve ter problemas no servidor DHCP. Tá? Já é uma dica interessante para você resolver esse problema. Além disso, a gente também tem IPs privados reservados, sendo que a faixa mais comum é a do endereço de loopback. A gente até tem um vídeo aqui na Boson explicando a fundo como funciona o endereço de loopback, não deixe de conferir. Que basicamente
são endereços na faixa de 127.000 até 127.255.255.255. Sendo que o endereço mais comum é o primeiro da faixa, que é o 127.001, usado para fazer testes na própria interface de rede. Tá? Então esse aqui é um endereço que ele nem é da rede local, na verdade, ele pertence à máquina em si. Quando você manda um pacote para esse endereço, o pacote nem sai da máquina, ele vai até a placa de rede e retorna. Então a gente geralmente costuma utilizar o endereço privado 127 para fazer testes de interfaces de rede. Legal? Bom, dito isso, eu acho que deu para ter uma noção agora do que é o IP privado, onde você encontra o IP privado e como é que o IP privado se comunica com a rede pública, né, por meio de um roteador. Vamos dar uma olhadinha aqui na minha máquina, como é que está a minha configuração. Então eu vou puxar aqui um prompt. Vou usar um comando básico aqui do Windows, que é o ipconfig, para verificar a minha configuração de IP. Então eu dou Enter, ele me traz um monte de informações e uma delas é meu endereço IP, IPv4 no caso, que é esse aqui, olha só, endereço IP privado, 192.168.1.107, esse é o IP da minha estação. E o meu gateway padrão, que é o meu roteador, 192.168.1.1. Então, para que eu consiga me comunicar com a rede externa, os pacotes devem passar obrigatoriamente por esse endereço, que também é privado. Então, apesar desse endereço ser privado, só ser válido na minha rede interna, eu consigo me comunicar com a rede externa. Por exemplo, se eu der um ping no endereço lá da internet, como 8.8.8.8, ele responde normalmente, indicando que o pacote vai até o servidor do Google no caso, e retorna tranquilamente, sem nenhuma perda. Então eu consigo me comunicar porque eu tenho aqui no meu roteador o NAT ativado. Beleza? Muito bom, pessoal. Bom, então é isso aí. Nesse vídeo a gente falou sucintamente sobre o que é um IP privado, onde ele é encontrado e por que ele é utilizado. Tá? No próximo vídeo eu vou falar mais a fundo, eu vou explorar o assunto do NAT, porque ele é um assunto um pouco mais complexo e mais extenso. Na verdade existem vários tipos de NATs disponíveis. E a gente vai falar a respeito deles num outro vídeo. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Pessoal, também gostaria de agradecer a todos os que têm contribuído com a Boson Treinamentos na forma de doações. Seus nomes estão aparecendo aqui, no meu lado esquerdo e do meu lado direito, e sou profundamente grato a todos vocês. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, pode nos fazer uma doação via PayPal ou então com o nosso projeto no Kikante. Aqui embaixo na descrição do vídeo nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, e até mais.